Gostou do engajamento da semana passada? Eu gostei. Muito. Nossa, eu tive muitos retornos, foram muito Bastante. gostosos, bastante. O nosso tema da semana passada, da nossa amizade da adolescência. O que é amizade de uma adolescência? Eu tive amigos de primeira série, segunda série. Eu tenho uma amiga da primeira série que mora hoje na Suécia e independe de tempo e de espaço, amizade é amizade. Sim. Então parece que despertou a todos, nós tivemos pessoas comuns a nós. Gente que eu nem tinha contato há muito tempo, Exatamente. Falando assim, saudades de você. Daí eu ia na foto e falava, meu Deus, deixa eu ver quem é. Foi muito gostoso, gente. E nesse sentido, o que vem da adolescência, nós pautamos na amizade. Hoje, nós vamos pautar naquilo que é quando vem a escolha profissional. Porque a gente fala aqui de relacionamentos humanos, né? Então, história de vida é história de relacionamentos humanos. E aí, o que leva, né, a gente a escolher o que a gente escolhe para ser? E exatamente em uma época, em uma idade que é muito difícil você ter essa escolha. Em que momento que a vida te mostra alguma profissão, porque nós trabalhamos com isso e fazemos até testes, né, Sim, vocacional. Mas em que momento que você tem a sua escolha profissional? Como que isso é despertado no adolescente? Você acha que foi mais direto, né, Kátia? Porque comigo aconteceu mais por passos. Na nossa época não se falava muito em psicologia. Não. Eu ganhei, antes, com 10 anos de idade, eu ganhei uma coleção do meu avô. Não sei se ele adivinhava, ele nem sabia o que era psicologia, tá? Mas eu ganhei do meu avô 3 exemplares de uma enciclopédia de psicologia. E eu li aquilo. Mas não que eu dissesse, vou ser psicóloga. Eu li, porque a minha mãe falou assim, o avô deu pra você, era o pai da minha mãe. E eu li aquilo, psicologia, é legal, psicologia. Mas o tempo passou, eu tinha 10, 11 anos, e o tempo passou e o avô faleceu. E quando chegou na adolescência, naquela cobrança que se tem, muito grande, e eu morro de dó da cobrança que um adolescente passa hoje, para fazer a escolha, você saiu do colégio, você tem que saber o que você tem que fazer. Você tem que saber o que você quer fazer. Eu tenho muita dó, porque eu não sabia, Kátia. Eu não sabia. Quando eu terminei o colégio, eu sabia que eu gostava muito, nós somos protestantes, eu gostava muito de aprender sobre a parte histórica bíblica. Então, eu fui fazer teologia. Eu fiz faculdade de teologia 2 anos. Isso lembro. Fiz 2 anos, então comecei 18 e 19 anos, eu estava fazendo faculdade de teologia. Lá dentro da faculdade de teologia, em uma das matérias, chamada, acho que era psicologia familiar, que era um professor chamado Silas Moloshenko, se ele vê por aí, eu sei que ele é vivo ainda, acho que ele é pastor da Igreja Batista de Água Branca, algum lugar assim. Quando ele falou, ele começou a apresentar a matéria, eu me apaixonei. E aí eu falei assim, gente, é tudo que eu fiz a minha vida toda e que eu gosto de fazer. Por quê? O que eu fiz a vida toda, Kátia? Agora fala você, porque senão vai ficar chato. Não, mas eu falando assim, gente, o que é os dons e os talentos, né, que carregam pela inteligência emocional. A Jora já carregava esse dom e esse talento sem saber. Sem saber. Sem saber, porque quando eu relatei, até no vídeo passado, que foi engraçado, o pessoal achou muito engraçado, que ela chegava perto da gente e falava, oi, tudo bem? Esse oi, tudo bem dela era uma preocupação de saber se você estava bem. E ela já tinha essa empatia de saber do outro, de perceber no olhar. Então nós não tínhamos essas informações que nós temos hoje. Eu sou periférica, fui criada na periferia da periferia, nasci em Santana, Zona Norte. Nós somos periféricas, né? Morava em Jaçanã, veio para Carapicuíba, e periferia da periferia, eu morei no centro de Carapicuíba.
E para estudar na Escola Central de Carapicuíba, que era o TOFIC, nós tínhamos que fazer um vestibulinho, quem era das escolas lá de bairros. E tinham só 100 vagas. As 100 primeiras vagas eram das escolas remanescentes, porque atendia quem morava no centro. Eu passei em 64º lugar, mas para minha realidade era muito difícil alguém vir de bairro, porque tinha os colégios lá, Mas né? você já foi com o objetivo de fazer magistério, né? Eu fui. Teu caminho foi mais direto. De fazer o magistério. Quando eu falei para vocês que eu trabalhava numa oficina de costura, se eu tivesse feito modelista, qualquer coisa na área de corte e costura, realmente eu ganharia muito mais, porque eu não pensei na parte financeira, gente. Tá aí uma coisa que eu fui pelo dom e pelo talento, foi uma missão que veio junto com o ofício que eu tornei missão. Porque eu tive o chamado missionário com 13 anos de idade, com 14 anos de idade já trabalhava na escola dominical, com 15 anos já tinha uma sala, com 16 comecei a fazer um curso, com 17 já era formada na PEC, e aquilo foi despertando, vou fazer um magistério do Estado, gratuito. Eu ia fazer patologia clínica, acho que de tanto cuidar de mãe, né? Por causa de ter cuidado da tua mãe. E a patologia clínica tinha só lá no Fernão Dias, em Osasco. Eu sei porque eu estudava no Cinearte em Osasco. E era caro. E eu não achei justo o meu irmão fazer um colégio do Estado e os meus pais apertarem um pouco mais e pagar um colégio para mim. E eu achei que ia ficar diferente. E ele falou, não, pode fazer, não tem problema. Mas eu tinha esse senso de justiça entre os irmãos, né? E eu falei assim, não, eu vou procurar um curso que seja gratuito. E o FIC tinha o magistério, o curso técnico, 4 anos. Foi quando eu comecei a fazer o curso. E minha mãe deu risada no meu primeiro ano de curso, que ela falou assim, você tem certeza que você quer fazer magistério? O que você ganhar em um mês, eu ganho uma semana. E eu, não, é missão, é ofício, é amor, eu adoro criança, eu vou fazer o magistério. E realmente eu fiz o magistério, exerci em sala de aula durante 20 anos. Nunca peguei primeira série, muito pequenininho, não tinha tanta vontade, mas eu peguei 3ª, 4ª série. E aquilo eu trabalhei com muito amor mesmo, é o que eu faço até hoje. Os meus alunos só foram crescendo de idade, né? Depois de ensino fundamental 1, passei ensino fundamental 2, ensino médio e até pós-graduação, porque os meus alunos, né, tinham alunos mais velhos do que eu até. Mas era sempre este dom do ensino. E quando eu estava no terceiro ano do magistério, o professor falou, tem lá no Fernando Dias mesmo, estavam fazendo teste vocacional. Eu fui fazer, porque todo mundo estava... No 3º ano você tinha a opção de continuar o magistério ou só pegar o diploma do colégio, né? E não continuar o último ano. Eu falei, será que eu pego? Porque muita gente descambou, foi embora do curso. E adivinha o que deu? O resultado? Professora. Eu falei, então estou no caminho certo. Comigo, daí quando eu descobri com esse professor, eu falei assim, eu gosto muito de história, eu gosto muito de estudar a história do povo hebraico, a história de Jesus, como ele veio à Terra. É algo que me interessa bastante, mas não é bem isso que eu quero para a vida. E aí eu parei de estudar teologia no 2º ano e falei assim, quero fazer psicologia. E a primeira vez que eu tive a oportunidade de prestar vestibular para psicologia, eu prestei. Passei, acho que na época, eu passei em várias faculdades, inclusive a primeira fase da USP eu passei. Só que filhos de assalariados como nós, eu falei assim, um curso de período integral. Os meus pais não têm condições de me sustentar no curso de período integral, porque não é só a faculdade, tem material, tem livro, tem alimentação. E eu não quis, essa mesma consciência que ela teve em relação ao irmão, eu não quis dar esse peso financeiro para os meus pais, que eu sabia como era difícil para eles criar. Era muito mais difícil do que é hoje. O meu almoço, quando nós tínhamos estágio, que a partir do 2º ano era tinha estágio, além da material, mesmo fazendo estágio, eu sempre fiz estágio, fiz USP,
Mas mesmo sendo de estado, não sei se vocês lembram, sabe aquela pipoca formigão, pipoca doce? Tem ainda, Tem é uma ainda. delícia aquilo. Gente, aquele era o meu almoço. Eu comia a pipoca porque tinha que ir direto pro estágio. Eu comia um pacote daquele de pipoca porque não era sempre que dava para pagar o almoço. Então eu comia um pacote daquele de pipoca, tomava um golão d'água, um copão d'água que eu inchava no estômago, que era para sustentar até umas 5, 6 horas da tarde para quem saía 5h30 de casa. Então não foi fácil, nada foi fácil. Eu já trabalhava quando eu comecei a fazer a faculdade e falei, bom, não dá, aí eu larguei nem sei se eu passaria na segunda fase da USP, mas eu soube que era período integral, que não dava. Eu continuei trabalhando, que eu comecei a trabalhar aos 16 anos e meio, e fui pagar minha faculdade. Eu trabalhava em função de pagar a faculdade. Era tudo pra Comecei a fazer essa faculdade, passei com uma boa colocação no vestibular, foi 23º lugar, eu acho que na época, e comecei a fazer. Fiz a faculdade inteirinha e cada vez mais ficava muito claro para mim que a facilidade que eu tinha em perceber o olhar do outro, em ter empatia pelo outro, eu sempre gostei muito de ser voluntária, sempre fiz serviço voluntário. Você também, porque você é muito, não só pelo ensino, mas também pelo social, né? Você é muito pelo social. E essa questão foi ficando cada vez mais definida. Quer dizer, eu comecei uma faculdade ainda na adolescência, comecei a outra ainda na adolescência, e quando eu terminei, eu estava saindo da adolescência. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, se a adolescência, por causa da questão da formação neuronal, ela vai até 24 anos, foi quando eu terminei a faculdade. E aí a vida seguiu. Eu só fui aperfeiçoando. Fiz o magistério superior, pedagogia, psicopedagogia clínica, docência do ensino superior, tudo focado no aperfeiçoamento do ensino-aprendizagem, que é a minha paixão. Eu faço com muito afinco e eu faço... Só que eu fui aperfeiçoando, eu saí daquele âmbito escolar, que eu fiquei mais de 20 anos, e fui para o âmbito corporativo, para o mundo corporativo. Eu fui coordenadora de treinamento, desenvolvimento, RH, né, recrutamento e seleção. E eu só parecia que eu tinha, assim, a escola só parecia que estava num ambiente diferente, porque todos viravam meus alunos, porque o treinamento e desenvolvimento era liderança, postura, atendimento com excelência. Então, sempre no ensino, focando o aprender, o treinar e o supervisionar, porque depois que eu ensino é igual a escola, depois que a professora ensina, sim, o próximo passo. Vem o próximo passo, é supervisionar aquilo que se o aluno realmente, o aprendente aprendeu, tem as provas, não para mensurar, para castigá-los, mas para saber, a prova para mim era para saber se realmente eu consegui atingir os meus objetivos com os alunos. Eu não usava a prova como um castigo para eles, era para saber se realmente conseguia atingir. Poxa, mas se fulano e Beltrano não conseguiu fazer a prova, alguma coisa no meio do caminho não deu certo. Eles não querer saber entender. o porquê, né? E aquilo eu já fazia a minha inclusão dos alunos, mesmo antes de ter essa onda da educação inclusiva. Eu queria entender por que o aluno não entendeu. Isso é inclusão, e não só aquele que é diagnosticado, mas o que não é diagnosticado, que também tem as suas dificuldades pela inteligência emocional. Nós estamos falando aqui hoje junto, nós temos até hoje uma auxiliar, posso falar do nome, Sofia? A Sofia está nos ajudando, tá? Nos ajudando A hoje. Sofia é minha paciente. E hoje ela é minha funcionária. Nada do que essa idade pega uma câmera, elas conseguem tirar água Nossa, de pedra e a gente aqui fica batendo cabeça. Gente, se não é minha filha que tem que ficar aqui, tem que ser alguma outra pessoa na mesma parte. Sofia tá aqui. E é papo de casa mesmo, nós não temos nenhum aparato, né? É bater papo mesmo. Nada aqui é profissional. A parede é uma parede normal. E se vocês ouvirem o cachorro latindo, aqui tem o galo, gente, aqui no vizinho, tá? Tem galo. Hoje eu acho que não passou a pamonha ainda, né? Não, a pamonha de Piracicaba. Hoje não. Não.
Mas isso por quê? Porque das nossas vivências nós queremos transmitir, ecoar para cada um de vocês, quem tem filhos adolescentes, pais de adolescentes, profissionais que atuam com adolescentes. Eu dei aula em ensino médio e essa tristeza quando você pega um aluno, eu pego alunos do 3º ano e fala assim, eu não sei o que eu quero fazer. Hoje eu sou estudante. Até, sabe o que tem também? Existem pais que querem satisfazer seus sonhos nos filhos. E eles querem impor a criança, a formação que eles teriam sonho de fazer. Gente, não faça isso. Meu pai sempre teve um sonho de ter uma filha professora. Ele se realizou porque na época dele, ele dizia que quando uma professora entrava no bonde, as pessoas levantavam para dar o lugar. Eu falei assim, pai, como que tu sabe que era uma professora? Porque entrava bem vestida. Hoje a professora entra no ônibus, mas ninguém sabe que é uma professora. A coitadinha, ela vai arrumadinha de manhã, ela sai da escola. Sai gadelhuda, assim, cabelo lá em cima. Mas é uma profissão bonita, e ele sempre dizia, não existe um profissional no mundo que não passe por um professor. Nenhum. Então teria que ser bem valorizado, né? Mas aí é uma questão à parte. Acaba sendo missão e ofício e missão. O que eu fico muito chateada nos dias de hoje é sermos chamados de tia. E eu já falei para aluno, não sou irmã de sua mãe, sou irmã do seu pai, então não sou sua tia. Eu tenho 6 diplomas e lá nenhum está específico assim, foi formada para tia. Ninguém chega na frente de um juiz e fala, e aí, tio, né? Por que o juiz respeitado, né? Um advogado é o tio, e aí? Um dentista é o tio. Não, nós somos profissionais da educação, então nós temos que ter esse respeito. E nós vemos agora de um tempo de um desrespeito muito grande ao profissional, que não está catequizando ninguém, não está doutrinando ninguém, ele vai lá para ensinar. Como em todas as profissões existem profissionais bons e nem tão bons. Sim. Mas ele estudou para aquilo. Sim, tem psicólogo por aí tirando sorte. Exatamente. Então, tem neuropsicólogo fazendo laudo de 2 páginas e cobrando como uma avaliação neuropsicológica. Então, eu não poria a minha cabeça no travesseiro em paz se eu não fizesse o melhor que eu posso fazer. Mas são todas... Eu posso não ser a melhor do mundo, mas eu dou o melhor de mim. Eu faço o que é o máximo para que o outro aprenda. E eu fiz. Mas não dá para generalizar, mas também não tem um profissional que esteja numa rede pública que não tenha que passar por um concurso. É diferente de outras profissões, e ele está ali porque ele foi concursado, a não ser que seja uma escola particular que, né, é mais admitido, sei lá, às vezes até mais fácil. Mas eles são concursados, gente, eles estudam. O gatinho passou bem na câmera, para vocês verem que é coisa de casa mesmo. Né? E ela tá dançando ali, ela tá passando, ela tá Semana passada ela veio aqui atrás. Eu só fiquei só dela, vem cá, menina. Mas o que nós precisamos hoje é mostrar, apontar caminhos para os adolescentes, principalmente no último ano do ensino médio, são as suas inteligências emocionais, o que tem no mercado, o que você gosta de fazer, qual que é a sua... Se você é da área de exatas, se você é da área de humanas. Nós tínhamos a nossa divisão do colégio em exatas, humanas e biológicas. É mais ou menos o que estão fazendo agora, né? Isso é cópia do que nós tínhamos no passado. É verdade. Exatas, humanas e biológicas. Eu fui para a área de humanas porque eu corri de exatas. Eu não queria química, eu não queria matemática. Foi anos-luz de exatas. Embora eu seja exata, mas eu queria trabalhar com pessoas. E hoje preciso desse jovem, ele ter a noção de que área que ele pode, entre seus dons e talentos e a sua inteligência emocional, lidar com aquilo que ele pode servir à sociedade. Porque qual é o objetivo da escolarização e da vida profissional? Para que ele seja um cidadão atuante e participativo na sociedade. Agora, para ser atuante e participativo, você tem que gostar do que você está fazendo, né? Exatamente. Não tem que ser algo que teu pai e tua mãe quiseram realizar um sonho em você. Exatamente. E nem tem que ser algo que você foi falar assim, eu não gosto disso, mas ganha dinheiro, então vou fazer. Dinheiro não é tudo. Você pode chegar a ganhar dinheiro com aquilo que você ama, sim.
E não tem problema gostar de ganhar. Não tem problema você ter ambições. Não existe problema nisso. A questão é você ir atrás única e simplesmente. Eu já vi pessoas extremamente frustradas por procurar algo que ganha muito e chega está exercendo há 3, 5 anos a profissão e dizer assim, eu odeio o que eu faço. E daí entra em crises nervosas, de sistema nervoso, fica com burnout por causa disso, porque não gosta de jeito, esgotamento. Há um esgotamento. Se a gente fazendo o que gosta tem esgotamento, imagine fazendo o que não gosta. Foi nesse sentido que nós fizemos hoje, estamos fazendo hoje este tema, que é um tema tão complexo para a escolha da profissional de um adolescente e como os pais podem inferir nisso. As inferências dos pais, o estímulo, a motivação. Então isso influencia muito para que o adolescente, ele é uma idade que está descobrindo tudo. E tem 2 extremos aí. Tem aquele que quer realizar seus sonhos no filho e fica insistindo e quase obrigando para que ele vá para o que ele quer. E tem um outro lado, aquele pai que joga um balde de água fria. Nada vai dar certo. Ou nada vai dar certo, ou faz alguma coisa super legal que está na cara que o adolescente vai por aquele caminho. Isso é horroroso. Isso é horroroso. Nada que você faz tá bom. Nada que faz. E aí você tem pais, você tem tutores que não sabem lidar com suas próprias frustrações e eles fazem o quê? Eles frustram aquele que está sob os cuidados deles. Exatamente. E isso é lamentável. Eu acho que é uma das coisas mais lamentáveis que tem. Eu acho que os tutores hoje, eles precisam perceber a inteligência emocional dos seus filhos. Perceba desde pequeno, desde a mais tenra idade, eles já vão apontando algumas coisas. Vão apontando. Sinais. Vou colocar aqui. Então, o nosso tema hoje, quando a escolha profissional é baseada no amor, esta torna rumos a partir de nossas vidas, baseadas nos dons e talentos, desenvolvidos com nossas vivências. Isto é inteligência emocional. Este que é a nossa essência. Nós precisamos ter os dons e talentos que todos têm, baseados no amor que você remete àquilo, que são suas inteligências emocionais. É isso. Esse é o nosso caminho. Esse foi o nosso caminho, exatamente, né? Não quer dizer que vai ser o de todo mundo. Mas fica atento. Fica atento aos sinais. Seus filhos, tutores, professores, eles dão sinais. Dá força, não acaba com eles não. Exatamente. Mais um programa. Até mais, até a próxima. Até mais.